Este é o meu primeiro tutorial sobre um bolo em formato de manteiga. Então, geralmente, quando você tem um bolo em formato, ele tem uma camada de fondant por cima, porque geralmente é um bolo de novidade, mas vou mostrar a melhor maneira de decorá-lo apenas com manteiga, mas mantendo o formato personalizado e, neste caso, será uma abóbora. Então, para começar, vou fazer minha esponja básica, mas vou ajustá-la ligeiramente com a adição de um pouco de abóbora. Então, isso é purê de abóbora. Você pode encontrar em latas, mas você pode fazer você mesmo, que é exatamente o que eu fiz aqui porque não consegui encontrar nenhum. O que você faz é descascar e cozinhar no vapor cerca de 350 gramas de abóbora. Certifique-se de que está bem macia e então use um mixer de mão ou um desses fabricantes de smoothie e bata até virar um purê. É simples assim. Obviamente, você só precisa esperar até que esfrie antes de usar. Então, na minha tigela aqui eu tenho um pouco de óleo. Usarei óleo nesta receita agora. Como alguns de vocês sabem, meu bolo de esponja normal funciona com óleo e manteiga. Então estou mostrando como fica com óleo hoje e no óleo vou colocar um pouco de açúcar mascavo claro. Acho que o açúcar mascavo adiciona um sabor mais caramelizado e, portanto, combina mais com o sabor da abóbora e também vou colocar um pouco de baunilha em pó. Então misture tudo com um batedor. Se está familiarizado com minha receita, sabe que manteiga e açúcar formam uma pasta. O óleo não costuma fazer isso, mas é muito fácil de misturar e, novamente, funciona da mesma maneira. E eu tenho meus ovos aqui e eles vão direto para a mistura e misturo-os. E são os ovos que realmente unem o óleo e o açúcar neste caso. Então eles se misturaram bem. E agora vou adicionar minha farinha e sabor. Então, o que eu também fiz para você hoje foi escrever as quantidades de farinha comum com a adição de fermento em pó, em vez de autofermentante, já que muitos não têm acesso a essa farinha. Portanto, as quantidades estão nos comentários abaixo. Então, esta é a farinha e o fermento juntos e isso vai entrar direto. E então, o que eu tenho aqui é, na verdade, uma mistura de especiarias para torta de abóbora, que parece muito sofisticado, mas é apenas uma mistura de misturado à mão. Pode sempre criar sua própria mistura com essas especiarias. Vou adicionar 2 colheres de chá cheias de especiarias. Cheira tão a outono. E então vou misturar isso. Agora estou usando o batedor apenas para eliminar qualquer grumo grande de farinha, mas uma vez que eles se foram, vou mudar para uma espátula e usar isso para incorporar todos os ingredientes restantes e raspar a tigela. Então você pode ver que uma massa realmente boa já se formou, mas é claro que queremos a adição da abóbora. Então é por isso que eu sempre falo sobre como minha receita é ótima, porque é muito adaptável. Pelos comentários, você provavelmente percebe que é minha receita usual, só que adaptada com sabor, óleo e adição de abóbora. E funciona incrivelmente bem. Então a abóbora pode ir direto para a mistura e depois misture isso. Então eu realmente acho que a adição de abóbora nesta receita, em primeiro lugar, adiciona um pouco de umidade ao bolo, o que é sempre uma coisa boa e, portanto, não há necessidade de molhá-lo uma vez que esteja cozido, mas também diminui um pouco a doçura, o que também pode ser bom de vez em quando. E com a adição daquelas especiarias outonais, esta realmente é uma incrível receita de bolo de abóbora e tão fácil de fazer. Então, como a mistura está totalmente incorporada, vou deixar de lado e preparar minhas formas de assar. Então, para este bolo, estou usando 2 formas de assar em meia esfera, e elas realmente vêm com um pequeno anel para cozinhar, para que fiquem em pé no forno. Se você não tem acesso a esses, também pode simplesmente cozinhar o farpaba. Mas esses bolos são ótimos se você estiver cozinhando um bolo em forma de bola de futebol ou qualquer coisa circular, ou apenas usar metade, também é uma boa ideia para algumas formas. Agora, quando se trata de fazer bolos em formatos, geralmente é bastante difícil alinhar com papel, especialmente quando é circular, então vou mostrar outra maneira de preparar uma forma. Eu tenho aqui alguma manteiga em um pedaço de papel e vou apenas esfregar a manteiga no interior da forma para criar uma boa camada de manteiga. Eu também tenho aqui um pouco de farinha de trigo extra que vou polvilhar em cada forma e depois vou sacudir a farinha, batendo levemente na forma para obter uma camada uniforme de farinha por cima da manteiga. E é isso que vai fazer o bolo não grudar na forma, o que é super importante. E apenas remova o excesso. E agora as formas estão prontas para a massa. Agora, obviamente, é mais difícil pesar a massa em cada forma, então eu vou apenas olhar e fazer o mais uniforme possível.
Portanto, ao usar essas formas, é crucial garantir que estejam o mais niveladas possível. Então, meu forno foi pré-aquecido a 170 graus Celsius e os bolos vão assar por cerca de 45 a 50 minutos, até que estejam completamente cozidos. É preciso garantir que essas formas estejam bem niveladas para um crescimento uniforme. O que você vai notar é que a abóbora deixou a massa um pouco pesada e os bolos podem não crescer tanto quanto normalmente cresceriam para uma esponja normal. Após cozinhar e resfriar nas formas por 10 minutos, vou tirá-los do forno e te vejo amanhã. Então, meus bolos saíram perfeitamente. O que eu fiz foi deixá-los na forma para esfriar. E depois desenformei e deixei esfriar completamente. E é assim que você mantém a forma redonda e lisa. E não deixar nenhum pedaço do bolo grudar na forma. Agora, eu os mantive em filme plástico durante a noite, como faria com um bolo normal, para garantir que ele esteja menos esfarelado quando formos decorá-lo. E agora vou cortar o bolo. Agora, como é uma forma de tigela ou meia esfera, vai ser um pouco difícil cortá-la na superfície, porque obviamente vai rolar. Então eu tenho aqui uma tigela pequena na qual vou colocar uma metade. E então vou usar minha técnica normal de corte e fingir que é um bolo normal e a tigela vai ajudar o bolo a girar. Então, como de costume, comece com uma pequena inserção e gire o bolo. E isso também não afeta a redondeza do fundo do bolo também. E então, gradualmente, prossiga. Isso tem um cheiro incrível. Posso sentir o aroma das especiarias. Até me sinto tentado a provar um pouco, porque não posso aguardar o bolo ficar pronto. Tão úmido também, especialmente por causa daquela abóbora. Delicioso. O mesmo com o outro. E agora eu posso virá-los desta maneira, e o que eu vou fazer é realmente cortar esses ao meio. Então, se você quiser manter uma forma realmente redonda, eu recomendaria apenas mantê-la assim. Ao fazer uma abóbora, quero que a bola seja um pouco mais alta. Então, vou criar 4 camadas com o bolo. Então, vamos cortar cada uma dessas metades novamente ao meio, e agora posso fazer isso sem a tigela, porque ela fica plana na superfície. Possuo 2 metades grandes e 2 pequenas. Agora é o que vou fazer com uma das mais redondas. Vou apenas cortar a parte de cima porque quero que ela fique plana na tábua do bolo. Só um pouquinho. E desta vez eu vou realmente guardar esses pedaços de bolo, porque vou usar esses para fazer o caule da abóbora no final. E agora é hora de montar o bolo. Estou usando um disco de acrílico, mas uma base para bolo também serve. Ambos funcionam. Só precisa de uma superfície para o bolo e já tenho creme de manteiga em um saco de confeitar, usando o meu de merengue suíço. Geralmente, eu diria que você pode rechear um bolo com qualquer coisa e decorá-lo, claro. Mas a técnica que vou mostrar a você quando fizermos a laranja para a parte externa da abóbora só funciona com um creme de manteiga mais macio, como o merengue suíço. Então eu recomendo muito e lembre-se que eu tenho um canal no YouTube mostrando como fazer isso. Então, como de costume, vou fixar o bolo na tábua com um pouco de creme de manteiga. E pegue aquele primeiro pedaço arredondado que eu achatou o topo e coloque-o na tábua de bolo. E agora aplique uma camada fina de creme de manteiga. Então vou espalhar isso para que fique bem uniforme. Ao fazer bolos moldados, é crucial uma fina camada de creme de manteiga entre os bolos, para evitar que as camadas deslizem e percam a forma. Agora vou continuar com a parte de cima disso, então deve combinar. E outra camada de creme de manteiga achatando isso. Próxima camada de bolo. Última camada. E finalmente o topo do bolo que é bonito e redondo e agora, assim como qualquer bolo, vou cobri-lo com uma fina camada deste creme de manteiga. Então, primeiro vou preencher as lacunas entre as camadas e depois espalhar pelo bolo usando minha espátula de degraus. Então, claramente não quero essa abóbora perfeitamente redonda. Mas quando você está fazendo bolos moldados, é bastante difícil moldar o bolo e cortá-lo quando é um círculo perfeito. Ambiente com creme de manteiga macio. Então, vou terminar a cobertura de migalhas e colocá-la no freezer antes de moldá-la na abóbora. Portanto, devido às superfícies arredondadas, é complicado obter uma cobertura de migalhas lisa usando apenas a faca de paleta.
Vou mostrar um truque para moldá-la de maneira suave, o que será útil na segunda cobertura com a cor laranja. Então eu tenho aqui um pedaço de acetato, que é um pedaço fino de plástico. Se não tiver acetato, uma capa de plástico também serve, desde que tenha alguma resistência. E porque isso dobra, você pode usar isso como sua espátula. Então eu vou subir e passar por cima do bolo com o acetato levemente dobrado, e ele seguirá a forma do bolo redondo. E, claro, é a camada de migalhas. Então não precisa ser completamente perfeito, mas isso realmente ajuda a conseguir essa forma redonda. Então, é difícil conseguir um círculo perfeito. Felizmente, as abóboras são cultivadas naturalmente. Então, se o círculo não for perfeito, não importa. Além disso, eu vou cortá-la de qualquer maneira. Então, para mim, essa camada de farelo está boa o suficiente. Agora vou colocar este bolo no freezer porque quero que ele esteja bem frio antes de esculpi-lo em formato de abóbora. Então, meu bolo está muito frio. Significa que agora posso esculpi-lo. Então, confie em mim. É muito mais fácil fazer isso nesta etapa do que estar muito macio. Então, faz um pouco de bagunça. Mas não se preocupe, porque basicamente vamos esculpir em formato de abóbora. Então, para começar, eu vou criar esses sulcos. Então, eu tenho uma pequena faca serrilhada aqui, e eu só vou descer cada lado do bolo e apenas marcar onde vou cortar. Então, eu meio que criei essa forma de corte aberto. E faremos isso no lado oposto também. E vou fazer cerca de 6 deles. Então, dependendo do tamanho do seu bolo, ou de quantos sulcos você quer que sua abóbora tenha, você pode fazer quantos cortes quiser. Então, eu distribuí os sulcos uniformemente e agora posso começar a cortar. Então, cuidadosamente, começo a remover pequenos pedaços de bolo de cada vez. Então, estou meio que cortando em diagonal conforme avanço. Espero que o bolo simplesmente saia e eu vou adicionar isso à tigela do bolo restante de antes. Então, você pode ver a abertura que estamos conseguindo. Então, eu não sei se você me segue no Instagram ou não, mas talvez tenha visto que no ano passado eu fiz esse bolo épico de Halloween. Eu não consegui gravá-lo para o YouTube, mas essa era a camada superior. Então, eu prometi algo. Então, eu tive que esperar até este ano para recriar o bolo de abóbora de Halloween. Então você pode ver onde a bagunça começa a acontecer, mas o que vou fazer agora é arredondar as bordas de cada segmento para criar esses sulcos arredondados ao redor da abóbora. Se o bolo ficar muito mole, pode ser colocado de volta no freezer antes de cortar mais. Então estou usando uma faca menor aqui para que eu possa cortar com mais detalhes, e não precisa ser exato porque você ainda tem o creme de manteiga para fazer o formato final da abóbora. Apenas ajuda se o bolo já tiver esse formato para começar. Vou suavizar os cantos antes de adicionar mais creme de manteiga e moldar para a segunda camada do creme. Então parece um pouco bagunçado, mas agora vou continuar com um pouco mais de creme de manteiga e basicamente criar uma segunda camada de migalhas e adicionar ao formato da abóbora. Então eu vou usar apenas um pouco de creme de manteiga aqui e preencher todos os lugares onde eu posso ver o bolo exposto, como eu faria em uma camada normal de migalhas. É apenas uma forma diferente. E com a sua espátula, você pode começar a remodelar a abóbora se ela perdeu um pouco a forma quando você estava esculpindo. Então, assim como antes, eu tenho meu pedaço de acetato e agora eu posso realmente trabalhar nesta forma curva de cada segmento, trazendo o creme de manteiga para cima e curvando as bordas. É um processo mais demorado que o de um bolo comum, mas é o preço a pagar por um bolo moldado. Portanto, essa camada de migalhas não tem que ser perfeita, mas é a base para a próxima. Se quiser preencher alguns lados com creme de manteiga, faça agora, não deixe para a próxima etapa. Então, uma última escultura antes da cobertura final de creme. É essa pequena depressão bem no topo. Então eu vou pegar minha faca menor e meio que entrar em diagonal e criar esse tipo de sulco no topo da abóbora. E eu vou continuar e cortar bem no topo desses sulcos que criei antes. Então a abóbora meio que faz isso para o centro. E agora vamos apenas aplicar um pouco mais de creme de manteiga simples para cobrir o topo do bolo. E desta vez estou apenas usando um pedaço menor de acetato apenas para alisar esses pequenos detalhes no topo. Então eu meio que corto meus pedaços de acetato em todos os diferentes tamanhos, dependendo da forma que estou criando.
Vou congelar novamente e preparar a segunda camada de creme de manteiga. Antes de aplicar a segunda camada do creme de manteiga, quero garantir que não sobrou nenhum pedaço de bolo. Quero fazer o talo agora, mesmo com as mãos um pouco sujas, e enquanto as migalhas ainda estão por aí. Então vou pegar um pouco deste bolo que sobrou, que cortei com o creme de manteiga ainda nele. Então, apesar de não parecer tão lindo, estou basicamente fazendo um bolo no palito. Então, basicamente, vou esfarelar o bolo nas minhas mãos, mas também misturá-lo com o creme de manteiga. Então, com a quantidade adequada de bolo e creme de manteiga, é possível continuar amassando e formar uma espécie de massa de bolo. Você quer que esteja aderente, mas não excessivamente úmido com creme de manteiga. Isso é basicamente o que são os cake pops. Então, os cake pops são bolos esmagados com creme de manteiga ou ganache. E é uma ótima maneira de aproveitar o bolo extra. E então, a partir disso, vou criar o talo. Então, eu vou apenas torná-lo um pouco menor, porque é apenas uma pequena abóbora e apenas pressioná-lo na minha mão para criar essa forma de talo. E vou colocar isso no freezer para firmar, e então colocaremos em cima do bolo quando estiver pronto. Então o bolo está bem frio e eu limpei todas as migalhas. Então agora eu posso passar com o meu creme de manteiga de laranja. Então eu colori o restante do meu creme de manteiga branco, uma cor laranja, e basicamente vou cobrir todo o bolo com uma camada fina deste creme de manteiga, como eu faria em qualquer bolo. A única diferença é obviamente a forma. E ter o bolo frio significa que ele vai esfriar um pouco o creme de manteiga e facilitar o modelamento, especialmente em torno das ranhuras. Então agora eu vou apenas preencher entre essas ranhuras com o creme de manteiga laranja e tentar começar a alisá-lo. Agora cobri todo o bolo. Posso começar a trabalhar na forma novamente. Parece que a escondi totalmente, mas o que eu vou fazer é realmente usar a espátula e passar pelas formas desses sulcos, e isso já começará a moldar a abóbora. Mais uma vez então, de baixo para cima, até o sulco superior. Agora posso ver os sulcos, prosseguir com o acetato e criar formas redondas. Agora. E mais uma vez eu cortei o acetato para que seja aproximadamente do mesmo tamanho que cada segmento. Então vai suavizar cada segmento. Individualmente, então essa parte é realmente gradual. Mais uma vez requer muita paciência. Mas com o buttercream queremos moldar o buttercream. E quando fica muito macio é difícil de moldar. Então basicamente vou moldá-lo até a metade. Coloque de volta no freezer. E então continue moldando. Vejo que os cantos de acetato são bem afiados e estão realmente batendo o creme. Então eu vou arredondar os cantos do acetato e espero que isso dê um acabamento mais suave entre as ranhuras. Sim, isso está muito melhor. Então isso está começando a tomar forma e está ficando muito bom. Agora vou colocar isso de volta no freezer para ficar bem gelado e seguir aprimorando. Ficou na geladeira por uns 5 minutos, o que endurece um pouco o creme de manteiga, ao invés de adicionar mais creme de manteiga de imediato. Na verdade, vou continuar com o acetato e tentar mover o creme de manteiga que já está lá. E o que acontece com este creme de manteiga depois que ele foi para o freezer é que quando você começa a tocá-lo depois do freezer, ele começa a sombrear um pouco. O que eu amo, especialmente quando se trata da abóbora, porque obviamente não é uma cor sólida de laranja. Há muitos tons ali. Então essa técnica não só ajuda a dar mais forma à abóbora, mas também realça as outras cores de laranja. Então eu ainda vou usar a espátula para distribuir mais buttercream, se necessário, e também realmente não me importo se a superfície não estiver 100% lisa, o que é estranho para mim, porque geralmente sou um pouco perfeccionista. Mas mais uma vez, isso apenas contribui para esse visual natural da abóbora. Então farei uma raspagem final com o acetato e continuarei passando pela forma até que você esteja satisfeito com ela. Então estou super feliz com o resultado. Parece incrível, ainda melhor do que o do ano passado, então isso apenas mostra que a prática faz os bolos um pouco melhor, e você pode ver a diferente tonalidade no laranja e ficou realmente suave. Mas novamente não está perfeito, tem saliências. Porém, estou totalmente satisfeito com isso. Agora retirei o pequeno talo do cake pop do freezer, que está bem firme, e vou colocá-lo no topo do bolo. Então tudo que eu preciso é um pouco de buttercream apenas para fixá-lo, e então coloco-o.
Então aí está o meu bolo de abóbora, saborizado com especiarias de abóbora e moldado para parecer um. Também vale a pena tentar. Se tentar, marque-me em Bolos do Jorge. Estou ansiosa para ver o seu.